Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos que nos acompanham através dessa live, através dessa ferramenta, né, que tem sido usado por Deus, que é o YouTube, né? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal da igreja, ativa o sininho para receber as notificações, deixe seu pedido de oração, amém? Participe ativamente conosco, diga um amém, um glória a Deus na hora da mensagem aí. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos, ó Pai, através dessa live, através desse culto, ó Pai, ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa estar alcançando cada coração nessa noite. O Senhor possa estar alcançando o meu coração nessa noite, através da palavra que o Senhor tem para ministrar a nós, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa cada um, ó Pai, cada visitante, ó Pai, aquele que está passando, ó Pai, que não participa, que não é membro dessa igreja, mas que sentiu vontade de assistir esse culto, que o Senhor possa estar falando profundamente também ao coração, ó Pai, deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estarão assistindo agora, ou aqueles que assistirão depois, que a Tua palavra, Senhor, permaneça no coração de cada um, ó Pai, que for alcançado por ela nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Pai. Clamamos e agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos e cante ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Adore o Senhor. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Feche seus olhos nesse momento, você conhece essa canção, e adore ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és, Ele é meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante aleluia ao Senhor. Aleluia.
suas mãos aos céus. Aleluia. Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é o seu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante aleluia ao Senhor. Declare mais uma vez. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia a ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, cremos em Ti, Senhor. É o Senhor quem nos faz andar sobre as águas, Senhor. Não importa a tempestade, ó Pai. Se crermos, ó Pai, andaremos sobre as águas, ó Pai. Assim como Pedro acreditou em Ti, Jesus, naquela noite, Senhor, nós também queremos crer, queremos experimentar o sobrenatural do Senhor. E além das tempestades e além das adversidades, Senhor, pois confiamos em Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Queremos voltar, Senhor, à essência da adoração. Espírito Santo de Deus, leva-nos, ó Pai, leva-nos à Tua presença nessa noite, Senhor. Queremos entrar no Santo dos Santos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Queremos Te adorar diante do Teu trono, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando a música esmurece, o resto desaparece.
simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, ao que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nara, nara, na, na, nara, nara, na, na. Ele é a essência és tu, Jesus. Nara, nara, na, na, nara, nara, na, na. A essência és tu, Jesus. Rede imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Aleluia. Rede imensurável, rede imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Aleluia. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Quão profundo busca, Senhor, ao que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nara, nara, nara.
essência és tu, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor com os dízimos e ofertas, com o pastor Aldrin, amém, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui mais uma quarta-feira, reunidos, de forma online, virtual, para adorarmos o Senhor nosso Deus. Eu quero falar de oferta agora. Eu quero pedir que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Que diz assim, Lucas 6, 38, diz assim: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Amados, eu lendo esse texto hoje, eu imaginei a vida como um grande paredão de borracha. E tudo que você arremessa nela, tudo que você joga, bate e volta. Então a vida é isso. Tudo que você envia, retorna para você. Veja bem que o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, deem e receberão. Ou seja, você só vai receber se você abrir a mão para dar alguma coisa. Ainda diz que o quê? A sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Ou seja, tudo é reflexo do que eu faço. Se eu sou uma pessoa generosa, eu vou encontrar generosidade na vida. Eu vou ter pessoas generosas. E diz assim, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, se eu quero receber muito, eu tenho que dar pouco? Não. Eu tenho que, a medida que eu quero receber é com base na medida que eu dou. Por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes nós temos dificuldade de entender esse princípio. Isso aqui é um princípio da palavra. Isso aqui é o seguinte, tudo que você faz retorna, tudo que você envia, um dia volta para você. E a vida é feita de plantio e colheita. Nós estamos com um grande, não é um pequeno não, é um grande desafio para o padrão da nossa igreja. É um grande desafio que é a substituição do piso, que vocês viram a imagem aí, no início do culto online, apareceu uma imagem mostrando a realidade hoje da nossa igreja, do piso, e a nossa expectativa, ficou até o contrário, geralmente o pessoal coloca expectativa e realidade, mas nós colocamos a realidade e mostramos a nossa expectativa, que é um piso novo, um porcelanato de boa qualidade, de excelente qualidade. Agora, para isso acontecer, é necessário que você abrace essa causa. É necessário que você aplique isso aqui que está escrito em Lucas 6, 38. Porque se você quer coisas boas para a sua vida, você também tem que investir em coisas boas no reino de Deus e certamente retornará para você. Então, com base nesse texto, vai aparecer para você aí os dados bancários, deve estar aparecendo aqui embaixo, os dados bancários da igreja, com o número da conta, agência, o CNPJ, para você realizar a sua oferta. Então, faça esse propósito de participar dessa campanha. O metro quadrado, nós estimamos aí em torno de algo de R$100, já o piso assentado com mão de obra, com cimento, a gente vai ter que quebrar aqui o piso, dar um contrapiso. Então, nós estimamos um valor de R$100, talvez até passe disso.
mas nós vamos trabalhar com um valor de R$100. Então, abraça essa causa e veja o que é que você pode fazer para contribuir com esse desafio do piso. Vamos orar? Santo e amado Deus, soberano Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Nós queremos praticar isso aqui, Senhor. Nós queremos viver isso aqui, nós queremos plantar e colher, Senhor Deus, mas colher uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, meu Deus. Nós queremos que retorne para as nossas vidas, nós queremos que retorne para a vida dessa igreja. Senhor, essa igreja do Vereda, a IMUV, ela plantou esse ano, Senhor. Ela investiu em muitos solos, em muitos terrenos, ela fez oferta, Senhor Deus, e nós esperamos, meu Deus, de Ti, meu Pai, o cumprimento disso aqui, porque nós cremos na Tua palavra e nós já contamos, Senhor Deus, com a realização da troca desse piso. Nós já enxergamos isso, é uma realidade. Nós tomamos posse disso em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo, Pai amado. Deus, obrigado pela vida dos ofertantes, das pessoas que vão ofertar por essa causa, daqueles que já têm o compromisso de manter essa obra aqui sustentando com dízimos e ofertas, Senhor Deus. Que a Tua bênção mais e mais seja derramada na vida dessas famílias, dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora a menina vai colocar a tela aí com os dados da igreja, e em seguida está aqui conosco o Bispo Alessandro. Ele vai trazer uma mensagem sobre as 3 tempestades na vida do cristão. E eu creio que você vai ser muito edificado com a palavra que vai ser ministrada essa noite. Então já cria aí uma expectativa aí, porque tem coisa muito boa da parte do Senhor vinda para nós nessa noite. Shalom, povo de Deus aí que está nos assistindo. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, o pastor Aldrin me convidou. É uma palavra que fala sobre as 3 tempestades na vida de um cristão. Quando nós falamos de tempestade, às vezes nós não entendemos porque nós nunca vimos uma tempestade. Nós tivemos, eu principalmente, eu passei por uma experiência aqui em Luiz Eduardo Magalhães sobre uma chuva de granizo. A chuva era tão intensa, as pedras tão grandes, que muitas pessoas ficaram prejudicadas. Casas, carro, igrejas, tetos ficaram destruídos. E assim são tempestades. Tempestades são conhecidas como tufão, ciclone, e tornados, e assim são tempestades. Mas eu quero falar de uma tempestade, de 3 tempestades na palavra. A primeira tempestade é a tempestade que atraímos. Eu quero falar aqui bem rápido a história de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, só porque conhece da barriga do peixe. Mas vamos ver quem é Jonas. Jonas é um profeta que foi escolhido por Deus, mas Deus escolheu para trazer uma missão na vida dele. Nenhum profeta existe sem missão. Deus, quando levanta profetas, levanta pastores, levanta homens e mulheres de Deus, é com uma missão. E a missão que Deus tinha para Jonas era para ir para a cidade de Nínive, uma cidade poderosa, importante, e só porque era perversa, ficava na Síria. Era uma cidade violenta. Quando Deus dá uma missão para Jonas, olha, Jonas, você vai a Nínive e levar a palavra de salvação. A missão era essa, trazer salvação naquela cidade. Aí você vai vendo no primeiro capítulo, versículo 1 e 3, você vai vendo aí na sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Você vai vendo que quando ele ouve Deus falando para ele ir na cidade de Nínive, Jonas já houve um temor, mas de medo no coração. Não queria ir para essa cidade. O que acontece? Ele entra no navio, um navio que ia tomar outra direção, outro rumo. A missão que Deus colocou na vida dele, ele estava deixando de lado. Ele ia para uma cidade chamada Tarsis. O que aconteceu no decorrer dessa viagem? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz,
Olha o que é que está dizendo na história de Jonas. Não é só o grande peixe, né? Jonas na barriga do grande peixe. Não é só isto. Você tem que entender que Jonas, devido à desobediência a Deus, ele atraiu tempestade naquele lugar. Naquele momento, ele estava no navio, em alto mar, veio uma tempestade tão grande, tão forte, que os passageiros, que os marinheiros, todos aqueles que estavam no navio, os comandantes, nunca tinham visto um tipo de tempestade daquele jeito, naquela época, naquele momento, e eles viram que tinha algo errado. Por quê? Porque aquilo não era normal. Tempestade, nós sabemos que tem momento que não é normal, mas esse tipo de tempestade é a tempestade que nós atraímos. Por que nós atraímos? Porque nós desobedecemos a Deus. Muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando por uma tempestade terrível, estão passando por uma tempestade grande. Por quê? Porque tem desobedecido a Deus. Não tem entrado na missão. Muitas pessoas são escolhidas para levar a palavra, são escolhidas para ser obreiros, são escolhidas para ser músicos na igreja, mas estão distantes. Isso que nós passamos neste ano, nesse momento de pandemia, muitas pessoas se distanciaram da missão de Deus. Muitas pessoas se afastaram do propósito de Deus. E o que acontece? Começa a atrair as tempestades. A atrair a tempestade, só porque essa tempestade é para destruir, não é uma tempestade só por passar, porque eles entenderam, aqueles homens entenderam no navio, tem algo errado aqui, não é normal essa tempestade que nós estamos enfrentando, não é natural essa tempestade que nós estamos passando, tem algo errado. E Jonas, ele foi entendendo que aquela tempestade estava vindo, porque ele estava naquele navio. Ele estava naquele navio. Cuidado com as tempestades que você está atraindo, porque as pessoas que estão em volta também vão ser atingidas. Às vezes você tem família, a sua família começa a ser atingida. Às vezes na sua cidade, a sua cidade começa a ser atingida. Aonde você está, começa a ser atingido. Às vezes aonde você trabalha, a empresa que você trabalha começa a ser atingida. Por causa de quem? Às vezes porque a tempestade que você tem atraído. Passou um período aí de pandemia, as coisas às vezes não estão voltando normal, mas às vezes não estão voltando normal do jeito que nós queríamos, mas não precisamos afastar da missão que Deus nos deu, afastar do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Você que está me assistindo aí, você tem que entender que Deus te chamou para fazer algo, Deus te chamou para você estar buscando a Ele. Todo domingo tem os cultos aqui, presencial na igreja, e muitas pessoas deixaram de vir, muitas pessoas estão na sua casa, com medo de um vírus, com medo de tudo, mas aqui, irmãos, você tem que entender Jonas atraiu a tempestade, e as pessoas que estavam em volta dele começaram a ser atingidas. Cuidado das tempestades que você está atraindo. Essa tempestade nós atraímos por causa que desobedecemos a Deus. A desobediência, ela atrai a tempestade. Aqueles homens entenderam que havia uma tempestade que não era eles que estavam causando, até que eles perceberam que Jonas estava atraindo tempestade. Quem atrai a tempestade? Jonas era um homem de Deus, era um profeta, e mesmo assim ele estava atraindo tempestade, e as pessoas que não tinham nada a ver estavam sendo atingidas. Cuidado, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas você também pode atrair as tempestades na sua vida, e as pessoas que estão à sua volta também vai ser atingida. Não deixe isso acontecer. Não desobedeça a Deus, entra no caminho de Deus, entra no propósito de Deus, para que essa tempestade cessa. Sabe quando cessou essa tempestade? Quando eles perceberam e jogou Jonas fora do navio, colocou ele fora do barco, aí a tempestade cessou. Cuidado. Às vezes você pensa, não, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, mas cuidado,
porque muitas das vezes o homem e a mulher de Deus atrai a tempestade também. Atrai. Às vezes ninguém está sabendo o porquê, mas você sabe a tempestade que você atrai na sua vida. Tome cuidado. A segunda tempestade é a tempestade que testa a nossa fé. Tem tempestade que Deus vai permitir na nossa vida. Aí já é diferente da de Jonas. Jonas atraiu a tempestade. E muitas pessoas foram atingidas. Era um homem de Deus. E tem pessoas que pensam por ser homem de Deus, mulher de Deus, não atrai. Até que caiu em cima. Na hora que jogou ele fora do barco, a tempestade cessou. Cuidado que às vezes você está atraindo tempestade na vida das pessoas que estão à sua volta. Como se diz lá no Goiás, toma jeito. Toma jeito. Porque às vezes você está atraindo. Mas também existe a segunda tempestade. A tempestade que testa a nossa fé. Que testa a nossa fé. Qual é essa tempestade? A Bíblia diz que Jesus, ele estava no monte, orando. Quando desceu do monte, ele estava beira-mar, só porque os seus discípulos já estavam no mar, seus discípulos já estavam no barco, lá no mar. E diz a palavra que veio uma tempestade naquele momento. Você pode ver em Mateus capítulo 14, 13 e 21, ou Marcos 6, 47 e 48. Você pode ver na sua palavra que veio uma tempestade que eles não esperavam. Olha, deixa eu falar algo para você. Aqueles homens, os discípulos de Jesus, ali tinha homens que entendiam de tempo, de clima. Eles eram pescadores. Eles eram homens que entendiam que naquele momento não poderia vir chuva, não poderia vir tempestade. Eu sei o que é isso no meio de um lago, você numa canoa, porque eu já passei por isso lá no Tocantins. Quando nós estávamos lá pescando, começou a vir uns ventos fortes, muitos fortes, e a canoa começou a balançar, e o irmão que estava comigo, vamos embora, porque se o vento vir forte, a canoa vira, o barco vira. Então, quem entende de pescaria, entende de clima, entende de tempo, entende como que está o céu. E aqueles homens não entendiam. Então eles entraram, eles nunca esperavam uma tempestade naquele momento. Agora, por que veio a tempestade? Para testar a fé daqueles homens. Tem tempestade que vem na nossa vida, é para nos testar. Deus libera a tempestade, é para ver como que está a nossa fé em Deus. O que acontece? E diz a palavra que quando Jesus viu e começou a andar sobre as águas, para ir ao encontro deles, para ir estar com eles. Por quê? Porque tem tempestade, Jesus está dentro do barco, é melhor, né? Mas quando ele está de fora, mas diz a palavra que Jesus foi até ele, Jesus caminhou até eles, e eles olhavam e viram como se fosse um fantasma, porque era noite. Mas a palavra diz que quando Jesus chegou até eles, o que aconteceu naquele momento? Pedro perguntou, João perguntou se era o Cristo, se era Jesus. E ele respondeu que era. O que Pedro falou assim? Então, deixa eu ir ter contigo. Então venha. Quando Pedro pisa sobre as águas, a tempestade não parou. Aí o que aconteceu? Testando a fé daqueles homens. Jesus às vezes pode estar distante, mas a tempestade que você está enfrentando, você tem que passar por ela e acreditar que Jesus está naquele local. Não importa se está dentro do barco ou se está fora. O importante é que Jesus chama. Que Jesus fala, venha. E quando você colocar os pés, a Bíblia diz que não cessou a tempestade. Porque Pedro, quando chega perto de Jesus, ele olha para os lados, ele começa a ver a tempestade. Testando a fé de Pedro. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Jesus, ele aparece para testar a fé daqueles homens. Assim como ele foi quando ele foi para Gadara. Diz a palavra que ele falou às multidões e entrou no barco também e começou a ir para o outro lado. Jesus estava dormindo e veio uma tempestade naquele lugar. Veio uma tempestade balançando o barco. O que aconteceu com seus discípulos?
Os discípulos ficaram o quê? Com medo, porque entendia que aquela tempestade poderia virar o barco deles, e eles poderiam morrer. Mas que eles pegam e acordam Jesus. Quando eles acordam Jesus, eles falam: Senhor, nós vamos perecer. Jesus, ele chega até na ponta do barco. Não, a Bíblia não diz o que ele falou para os ventos, o que ele falou para o mar, mas diz a palavra que o mar se acalmou, os ventos pararam e veio uma bonança. E ele pega e fala o que para os seus discípulos? Homens de pequena fé, testando a fé daqueles homens. Tem tempestade que não vem para nos destruir, ele vem para testar a nossa fé, para saber até onde nós vamos acreditar naquilo que Deus tem para nós. A primeira tempestade é aquela que nós atraímos. Se você não tomar cuidado, pode ser o homem de Deus que for, pode ser profeta, viu? Jonas era profeta, era homem de Deus, mas mesmo assim ele atraiu tempestade que foi prejudicando quem estava do lado dele. Foi prejudicando pessoas que não tinham nada a ver com o que ele estava fazendo. E também tem a tempestade que testa a sua fé, a minha fé, para saber até onde nós vamos acreditar. Acreditar. Porque a palavra diz assim, que os seus discípulos perguntou: quem é este que o mar e o vento obedecem? Quem é este? Então, existem situações em nossa vida em que temos que seguir em frente. E mesmo diante das dificuldades e medos, temos um Deus que está nos observando. E quanto menos percebemos, Ele está entrando no nosso barco e para acalmar a tempestade contrária na nossa vida. Jesus nos ensina a ter fé, em vez de ter medo e dúvida. Mesmo seja uma situação difícil, dificuldade, mas Ele vai chegar na sua vida. Você está enfrentando a tempestade dessa? Você não está atraindo a tempestade da sua vida? Então Deus está testando a sua fé. Deus está testando, mas quando Ele chega, o medo e a dúvida tem que ser tirado na sua vida, porque tempestade, ela não vem simplesmente só para passar, ela vem para trazer medo na sua vida. Nós vivemos tempos de tempestade, pandemia, e muitas pessoas ficaram com medo, muito medo. Mas por que Deus permite? Para testar a fé que está no seu coração. Eu costumo falar o seguinte, que quem tem certeza do propósito na sua vida, ele sabe que um vírus não vai tirar a vida dele. Ele sabe que não é o tempo dele. Mas cuidado, lembra de Jonas, não esqueça, porque muitas vezes nós atraímos. Não só testa a nossa fé, mas também nós atraímos. A terceira tempestade é a tempestade espiritual, aquela que às vezes nós não imaginávamos que é uma tempestade espiritual. Já não é aquela que nós atraímos, nem para testar a nossa fé. É uma tempestade diferente das outras. É uma tempestade que muda a direção. É uma tempestade que vem na nossa vida para mudar a nossa missão, para tirar nós daquilo que Deus quer que nós fazemos. Tem tempestade que ela vem para nos impedir prosseguir. Qual é essa tempestade? A que eu mencionei aqui, a de Gadara. Aqueles que quando estavam indo para Gadara. Por quê? Porque lá do outro lado do barco, quando eles entraram, lá do outro lado do mar, tinha um homem que estava lá para ser salvo, endemoniado. E muitas pessoas às vezes não entendem. Por que veio aquela tempestade naquele momento? Porque era tempestade espiritual. Nós temos que aprender a discernir quais as tempestades que nós estamos enfrentando. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas depois desse momento, você está assistindo, você vai entender e você vai discernir a tempestade que você está enfrentando. É espiritual? Porque a espiritual, ela vem o quê? Para trazer desespero,
para trazer, irmãos, para trazer no coração medo, às vezes até para perder a vida. Muitas pessoas estão desse jeito, estão enfrentando situações que ele está vendo que às vezes pode até tirar a vida dele. A tempestade é levantada pelos demônios naquele momento, porque eles sabiam que você está indo em direção de uma batalha. Uma batalha. Aí como que você enfrenta, como que você vai enfrentar esse tipo de tempestade? Como que você vai vencer esse tipo de tempestade? Porque muitos de nós não sabemos como vencer um tipo de tempestade. Tempestade espiritual, você vence espiritualmente. Aquele momento era um momento que Jesus estava no barco, mas mesmo assim veio uma tempestade, porque existia uma batalha espiritual. E nessa tempestade Jesus também mostra que ele tem toda a autoridade. Quando eles falam, quem é este que o vento e o mar o obedecem? Quem é este? Porque Jesus estava mostrando que ele tem autoridade. Não importa como se levanta as tempestades, não importa se é espiritual, não importa se é para testar a fé, mas ele mostra que ele tem toda a autoridade. Só ele para acalmar tipo de tempestade. Você às vezes não consegue acalmar as tempestades na sua vida, mas Jesus pode. E Jesus diz que, a palavra do Senhor, Mateus 28, 18, diz que ele nos tem dado toda a autoridade. Quando você entra no mundo espiritual, você tem que entender que você pode passar por um momento de tempestade espiritual. 3 tipos de tempestade na vida de um cristão que podemos enfrentar. Primeiro, aquela que nós atraímos. Você tem atraído as tempestades na sua vida? A desobediência, ela atrai tempestade. As pessoas que estão deixando a missão de Deus e tomando outra direção, ele atrai tempestades. E a segunda tempestade é aquela que testa a nossa fé. Não importa como vem, mas Jesus, ele chega um momento para testar a nossa fé. Está ventos fortes. Senhor, deixa eu ir ter contigo. Pedro, ele foi testado. Mesmo assim, Pedro, ele pisou sobre as águas e caminhou um pouco. E os outros discípulos não tinham essa coragem. Porque a fé, ela traz coragem. Nós estamos vivendo um tempo que é bíblico. O justo viverá pela fé. Tudo isso que você tem enfrentado nesse ano é porque também Deus está permitindo. Até onde vai a sua fé? Até onde está a minha fé? E a última tempestade espiritual. Um homem que era para ser liberto do outro lado, num lugar chamado Gadara, estava possesso, legião, e a tempestade veio. Então, às vezes, você está enfrentando tempestade na sua vida, às vezes na sua família. Você não vê mudança na sua família, não vê mudança no seu esposo, não vê mudança no seu filho, e muitos estão em vícios, muitos estão aí nas drogas, casamento está afundando, e essa tempestade, ela é espiritual, que você tem que vencer. Você tem que vencer, e você vai vencer. E nessa noite, eu quero colocar no seu coração que todos esses tipos de tempestade existem, mas todos eles, quando Deus está conosco, pode ser transformar. Essa tempestade, a de Jonas, mesmo assim, Deus parou a tempestade. E Jonas cumpriu sua missão. A testar a fé, Jesus parou a tempestade. Mas olha para o lado, mas Jesus parou. E a tempestade espiritual, Jesus chegou do outro lado com seus discípulos. A tempestade espiritual, deixa eu falar algo para você. Quando ela vem, é porque tem algo maior do outro lado para a sua vida. A espiritual, ela é assim. Quando ela vem,
é porque tem algo grandioso do outro lado para a sua vida. Aquele homem, o gadareno, que obra maravilhosa que Jesus fez. Mostrou que ele tinha todo o poder. Sabe por quê? Porque aquele homem, quando estava possesso, ele fala para Jesus: ainda não é chegada a minha hora. Porque ele sabia que Jesus tinha poder de tirar aqueles demônios, de acabar com tudo. Ele usou aquilo que a Bíblia nos ensina: tudo tem sua hora. Se o próprio demônios sabia que tudo tem sua hora e seu momento, e nós não podemos aprender isto, você tem que aprender, tudo tem sua hora, seu momento. E aquele homem, ele está ali endemoniado, ali era demônio conversando com ele, mas Jesus mostrou quem é a autoridade, e os demônios sabiam quem ele era. Deixa eu falar algo para você. A tempestade ela vem, mas algo grandioso Deus vai fazer na sua vida, amém? Eu quero orar por você neste momento. Eu quero que você comece a refletir aquilo que você está enfrentando. Se é a primeira tempestade, volta para a direção que Deus te deu. Muitas pessoas estão deixando de ir para a igreja. Estão deixando. A sua missão, ela está sendo impedida. E cuidado com as tempestades que estão chegando na sua vida, porque as pessoas em volta vão ser atingidas. E também tem aquela que está testando a sua fé. Fique firme, não saia do caminho. E tem aquela que é espiritual. Continua acreditando, não importa que se levanta, Deus vai te levar para o outro lado e você vai ser vitorioso, amém? Vamos orar. Eu quero que você que estiver aí do outro lado, quero que você ore comigo. Eu vou orar por você, para Deus te dar as direções das tempestades e você vai vencer, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada um que está nos assistindo. Senhor, eu estou aqui na igreja missionária reunida, e eu não sei quais são as tempestades que estão enfrentando esses que estão nos assistindo. Não sei, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor está entrando na casa de cada um, e que o Senhor possa direcionar, Senhor Deus, cada um deles, as tempestades que eles estão enfrentando para vencer, para ser vitorioso. Se for a tempestade, Senhor Deus, igual em Jonas, que eles tomem a direção certa, que eles voltem, Senhor Deus, para as missões que o Senhor colocou, para os propósitos do Senhor. Se são aquelas para testar a fé, que o Senhor então mostra para eles, meu Pai, que a fé remove montanhas. A fé, ela derruba muralhas. Através da fé, os gigantes são caídos. Senhor, se for a tempestade espiritual, que o Senhor leva, Senhor Deus, eles ao outro lado e mostra que aquilo que o Senhor tem para eles são maiores do que a tempestade, mas que cada um deles, Senhor Deus, seja abençoado, seja, Senhor Deus, revestido com poder e graça. Senhor, são 3 tempestades, mas todas 3 o Senhor estava ali e mudou aquela situação. Muda a situação de cada um. Em nome de Jesus eu oro, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando o seu ministério, abençoando o seu trabalho, abençoando as suas direções. Que o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fica na graça e na paz do Senhor. Você vai vencer, não importa o que você está enfrentando, você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Boa foi essa palavra. As tempestades, elas são inevitáveis. Todo mundo vai passar por uma tempestade, não tem jeito. Agora, o que faz a diferença é você discernir, saber qual é a tempestade que você está passando e por que está passando, né? Como foi muito bem colocado aqui pelo bispo Alessandro. Amados, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conectados nesse culto online, nessa quarta online da IMUV. Nós vamos agora orar encerrando o culto, lembrando que domingo, né, nós temos cultos presenciais
E também temos o culto online às 19 horas, presenciais às 17 e às 19, sendo que para participar do culto presencial é necessário que você faça uma inscrição, que você faça uma reserva do seu lugar. Tem um site da iMove aí com o formulário para a inscrição da reserva. Então, a gente libera a partir de sábado, meio-dia. Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus, pela palavra que foi enviada hoje, Senhor. Uma palavra, meu Deus, de restauração, de conserto, de alerta, Senhor Deus. E também, meu Pai, de incentivo, Pai, e também de alento ao coração, porque sabemos que muitas vezes nós passamos pela tempestade, é porque nós estamos sendo provados para ser aprovados pelo Senhor. E depois da tempestade tem sempre a bonança, tem sempre um dia claro, um dia de sol, um tempo bom, ele vem logo depois da tempestade. Deus, obrigado, meu Deus, que cada pessoa que esteve aqui conosco até agora, que tenha uma noite maravilhosa, que seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.